E aí pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre termodinâmica. Termodinâmica é a parte da física que estuda os gases e as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Aqui temos a imagem de uma locomotiva a vapor, que é o exemplo de uma aplicação prática dos conceitos estudados na termodinâmica. Inicialmente, para entendermos os conceitos de termodinâmica, precisamos entender o que é um gás, quais são as suas características e de que forma ele se comporta ao variar sua temperatura, pressão e o seu volume. O conceito de gás é bastante simples. Chamamos de gás o vapor de uma determinada substância que está acima de sua temperatura crítica. Mas o que é a temperatura crítica de uma determinada substância? Para entendermos o conceito de temperatura crítica, precisamos saber de que forma a maioria das substâncias se comporta ao variarmos sua pressão e sua temperatura. Aqui temos um gráfico da pressão em função da temperatura, em que a maioria das substâncias muda de estado físico, por exemplo, do estado sólido para o líquido ou para o estado de vapor. Podemos ver no gráfico que existe uma temperatura na qual o vapor em determinada substância não pode ser mais liquefeito, por maior que seja a pressão aplicada sobre ele. A essa temperatura foi dado o nome de temperatura crítica. Aqui é importante destacar que para cada substância existe uma temperatura crítica diferente. Por exemplo, se a substância representada por esse gráfico fosse o vapor de água a 100 graus Celsius. Conforme podemos ver no gráfico, se eu quisesse transformar esse vapor de água em água líquida, mantendo a temperatura constante, bastaria eu aumentar a pressão sobre esse vapor de água. Já se eu quiser que o vapor de água se transforme em gás, eu precisaria aumentar a temperatura do vapor de água até ela ultrapassar, no caso da água, 374 graus Celsius. Após essa temperatura, como podemos ver no gráfico, não importa o quanto eu aumente ou diminua a pressão, o vapor de água continuará sendo vapor de água. E a esse vapor de água, cuja temperatura está acima da temperatura crítica, dá-se o nome de gás. Estudando-se o comportamento dos gases encontrados na natureza, viu-se que eles se comportam quase que da mesma maneira, chegando-se ao modelo de gás ideal, o qual consegue descrever com uma boa precisão a maioria dos gases encontrados na natureza. Como vimos anteriormente no gráfico, podemos variar tanto a pressão como a temperatura de uma determinada massa de gás. Além dessas variáveis, podemos variar também o volume no qual essa massa de gás está contida. A essas variáveis deu-se o nome de variáveis de estado. Quando, no gás, duas ou mais dessas variáveis de estado se modificam, ocorre uma transformação termodinâmica, onde, se durante essa transformação termodinâmica a temperatura do gás permanecer constante, temos uma transformação isotérmica. Ou, se no caso, ao invés da temperatura for o volume que permanecer constante, temos uma transformação isovolumétrica. E ainda, se no caso for a pressão do gás que permanecer constante, temos uma transformação isobárica. Eu trouxe aqui um aplicativo, o PhET, que simula as transformações termodinâmicas que um gás pode sofrer. Nesse aplicativo, como podemos ver, eu posso variar o volume no qual o gás está contido, a sua temperatura e a sua pressão. Além disso, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de partículas do gás dentro do recipiente. Dessa forma, com esse aplicativo, eu posso simular as transformações isotérmica, isovolumétrica e isobárica e observar de que forma as outras variáveis de estado se modificam. Por exemplo, vamos observar de que forma o volume e a pressão variam
em uma transformação isotérmica, em que a temperatura é constante. Como podemos ver, no estado inicial, temos que a pressão é igual a 10 atm e o volume do gás é de 10 nanômetros vezes 10 nanômetros, ou seja, 100 nanômetros ao quadrado. Se eu, por exemplo, diminuir o volume pela metade, a pressão ficará o dobro. Ou seja, a pressão e o volume em uma transformação isotérmica são inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a pressão, e vice-versa. Quanto menor o volume, maior a pressão. Agora, se ao invés da temperatura eu manter o volume constante e modificar as outras variáveis de estado, irá ocorrer uma transformação isovolumétrica. Por exemplo, se eu duplicar a temperatura, o que vai ocorrer com a pressão? Como podemos ver, se eu duplicar a temperatura, a pressão também duplica, ou seja, em uma transformação isovolumétrica, a temperatura e a pressão são proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. E se eu quiser simular uma transformação isobárica em que a pressão é constante, vemos que se eu duplico o volume, a temperatura também será duplicada, ou seja, a temperatura e o volume em uma transformação isobárica são proporcionais. Quanto maior o volume, maior será a minha temperatura. Com base nessas relações entre temperatura, volume e pressão, encontradas de forma experimental, Clapeyron estabeleceu uma equação que ficou conhecida com seu nome, equação de Clapeyron, ou equação de estado dos gases ideais, que é dada por PV igual a nRT, onde P é a pressão do gás, V é o volume em que o gás está contido, N é o número de mols da amostra, R é a constante universal dos gases, que é dada por 8,31 joules por mol vezes Kelvin, ou 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, que vai ser usado um valor ou outro dependendo das unidades de pressão, volume e temperatura, e T é a temperatura do gás. Tendo por base a equação de Clapeyron, foi formulada a Lei Geral dos Gases Ideais, que relaciona o estado inicial de um gás com seu estado final, que é dada por P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2, em que P1 é a pressão inicial do gás, P2 a pressão final do gás, V1 o volume inicial em que o gás está contido, V2 é o volume final em que o gás está contido, T1 é a temperatura inicial do gás e T2 a temperatura final do gás. A segunda parte dessa aula, com a resolução de exercícios sobre termodinâmica, está disponível no link na descrição desse vídeo.